Talvez você esteja olhando para este quadro, todo em branco, e esteja se perguntando: bom, este professor não tem uma anotação? Este professor não tem um pedacinho de papel, uma cola? Este professor não anota nada no quadro? Pois, meu amigo, se você está do outro lado deste vídeo, o primeiro objetivo meu é mostrar para vocês, que é possível guardar todas as informações que você precisa e que são importantes na sua memória. Deixa eu me apresentar. Eu me chamo Freire, professor Freire, e o meu objetivo é mostrar para você, através de um trabalho muito sério, que nós podemos utilizar talvez uma das ferramentas mais poderosas que temos, que é exatamente a nossa mente, o nosso cérebro, para desenvolvermos atividades que geralmente, tanto professores quanto estudantes, têm uma certa dificuldade em lidar com elas. Durante muitos anos, eu fui professor de português em Brasília, por aproximadamente 20 anos. Durante esse intervalo de tempo, eu fui fazendo muitos testes comigo mesmo e principalmente com os meus estudantes, que geralmente diziam que não gostavam muito de português. E essa situação sempre é muito ruim para um professor, ouvir que os estudantes não apreciam a mais importante das ferramentas que alguém pode ter nas mãos, que é a língua portuguesa. Então eu ministrava aulas de gramática, interpretação de textos, de redação. Às vezes eu mesclava um pouquinho para oratória, para retórica, para desenvolvimento de argumentação. E eu percebia que, em geral, os estudantes não se adaptavam muito com isso e até viam, com olhos muito negativos, o fato de terem que decorar regras de gramática, de redação, de acentuação dentro da gramática e assim por diante. Aquilo me constrangia um pouquinho e eu fui pesquisar quais eram as razões que levavam a maioria, e eu digo a maioria mesmo, dos estudantes a não gostarem, a não se adaptarem muito com língua portuguesa. Então seja bem-vindo a esta aula. Não é bem uma aula, é um curso. Se você entender a profundidade e a grandeza das informações que serão passadas aqui, eu tenho certeza que você vai se surpreender. Então vamos lá. Você, que está do outro lado da tela, em algum momento, você já olhou a língua portuguesa com aquele desdém, aquela coisa de isso aí não foi feito para mim. Isso foi feito para alguém, menos para mim. Se você é médico, se você é advogado, se você é professor, se você é engenheiro, se você é empresário, não importa a sua profissão ou o seu ofício. Só tem uma única ferramenta, uma única arma que todos podem utilizar independentemente da sua profissão. E que sempre vai ser importante e fundamental para todos nós. E essa ferramenta se chama linguagem. Se você tem uma boa comunicação, se você consegue vender bem, principalmente para os vendedores de casas, de carros, de produtos em geral, não importa. Se você se utiliza da comunicação, você precisa da língua portuguesa se você é brasileiro. Muito bem, então vamos avançar. Professor, quer dizer que o senhor memorizou a gramática da língua portuguesa inteira? Sim, memorizei. Da mesma forma que memorizei o esqueleto do Código Civil, da mesma forma que memorizei o esqueleto do Código de Processo Civil. Quando eu digo esqueleto, você memoriza as partes mais importantes da estrutura toda que você quer aprender, e depois nesse esqueleto você vai colocando a carne, você vai colocando os músculos, você vai colocando a pele. Você não precisa memorizar tudo de uma vez. Você cria um arcabouço e vai colocando as informações ali dentro. Imagine que vocês simplesmente abriram na sua casa um grande arquivo. E esse arquivo está recheado com diversas gavetas. Essas gavetas têm muitas pastas, e essas pastas são divididas em A, B, C, D, 1, 2, 3 e assim sucessivamente. O que você precisa fazer é ter essa estrutura, ter esse arquivo, e depois você vai, aos poucos, colocando as pastas nas respectivas gavetas e colocando os documentos nas respectivas pastas. E antes de colocar os documentos nas respectivas pastas e nas respectivas gavetas, você primeiro preenche os documentos. Perceberam? É um processo lógico. Muito bem, antes de avançarmos, eu quero só fazer uma pergunta a você. Em algum momento da sua vida, você teve uma aula sobre como o cérebro funciona, sobre como ele aprende? Pois é exatamente isso que eu quero dividir com você. O poder que tem o cérebro humano é tão grande que a gente não precisa do quadro para ministrar uma aula de 1 hora, de 2 horas, de 5 horas, de 10 horas. Basta que você tenha tudo na sua memória. Muito bem, quais são os teóricos, professor Freire, com os quais nós vamos trabalhar? Bom, eu vou elencar alguns para vocês. Nós vamos trabalhar com as obras de Cícero, de Oratório, ou orador. Cícero, para quem não sabe, foi um grande advogado, considerado por muitos, talvez, o maior dos oradores do Império Romano. Nós vamos nos utilizar também da obra de Quintiliano, Institutio Oratoria, que é considerado por muitos, ele é contemporâneo de Cícero, viveram no século I a.C., é considerado por muitos, talvez, um dos maiores retóricos que o Império Romano conheceu. Nós vamos trabalhar com uma obra de Santo Agostinho chamada Confissões. Nos interessa muito nessa obra, principalmente as reflexões que Santo Agostinho faz sobre a importância da memória. Nós vamos passar, obviamente, por diversos autores. Alguns até foram perseguidos na Idade Média, como Giordano Bruno, que escreveu uma obra chamada De Umbris Idearum, uma obra muito interessante. Ele foi considerado meio místico pela igreja na época e acabou morrendo, acabou sendo preso, enfim, não se adaptaram muito às ideias dele, mas a obra é interessante. A gente não vai se apegar ao que aconteceu na Idade Média, a gente vai se apegar ao valor da obra. E nós temos, obviamente, que entender que atualmente
Existe no universo todo chamado planeta Terra, que é um universo de informações, informações muito, mas muito relevantes sobre o poder da autossugestão, sobre o poder do autodidatismo, sobre o poder da aprendizagem durante o sono. É isso mesmo, a gente pode aprender enquanto dorme. Sobre o poder da ativação da glândula pineal, sobre o poder da auto-hipnose. Sim, claro, auto-hipnose é aquilo que você faz consigo mesmo, ok? Quando você se coloca numa condição ativa, eu posso, eu vou conseguir, eu sou capaz, eu sou inteligente, isso é auto-hipnose. Se você não sabe, você vai aprender aqui agora. Muito bem, você pode desenvolver projetos e processos muito interessantes sobre, por exemplo, a aprendizagem acelerada. Como é que funciona isso? Eu posso aprender mais rápido? Pode, o seu cérebro permite isso. Você pode desenvolver conhecimentos teóricos extremamente importantes sobre, por exemplo, como desenvolver estratégias de aprender mais rapidamente, apenas alterando a iluminação do ambiente onde você está, ou quem sabe, tirando ruídos e barulhos que automaticamente poderiam incomodar um dos lados do seu cérebro. Enquanto eu estou explicando para você aqui, eu posso estar usando ferramentas, por exemplo, que você talvez nem perceba, mas que serão elencadas como o uso do pensamento lateral, o uso da visão criativa ou da visualização criativa. Perceberam? Então, o uso de mensagens subliminares que são passadas o tempo todo e a gente às vezes nem percebe. O pessoal da propaganda e do marketing entende isso muito bem. E eles fazem isso conosco sem que nós percebamos. Muito bem. O que eu queria chamar a atenção de vocês era para o fato de que nós vamos, ao longo dos próximos meses, apresentar um projeto de aprendizagem que pode ser extremamente eficaz. Mas antes, meus amigos, eu quero explicar uma coisa para vocês. Você já teve uma aula sobre como funciona o seu cérebro, sobre como ele aprende? Você sabia que você tem aqui dentro um cérebro de aproximadamente 1,2 kg, 1,5 kg, com algo em torno de 100 bilhões de células, que são chamadas de neurônios. Cada célula dessa, ela conversa, ela troca ideia, ela faz sinapses, ela se comunica com outras 10 mil ao mesmo tempo. E você sabia também que cada célula tem aproximadamente 100 mil reações químicas o tempo todo, sem parar? A cada minutinho, a cada segundo, elas estão num processo altamente frenético. Muito bem, vamos avançar um pouquinho mais. Se nós temos no nosso cérebro algo em torno de 100 bilhões de neurônios, perfazendo algo em torno de 100 trilhões de conexões nervosas o tempo todo, sem parar. Elas não têm descanso, nem férias, nem final de semana, e nem tampouco estão regidas pela CLT. As células trabalham o tempo todo. Muito bem, se o seu cérebro é tão poderoso, por que nós aprendemos tão pouco? Tem uma explicação. O seu cérebro trabalha em frequências. Geralmente, o nosso cérebro está atuando em frequências que vão desde a frequência mais baixa, que é aquela em que um bebezinho está, por isso que o bebê dorme muito, porque o cérebro dele opera numa frequência chamada delta, é uma frequência muito baixa, então o bebê está sempre dormindo, por isso que ele aprende tantas coisas na infância. Quando você está em sono profundo, você avança para uma outra fase das ondas cerebrais que a gente chama de teta, que é uma fase em que você está em sono profundo, as pessoas balançam você e geralmente não acordam. Quando você sobe um pouquinho mais de frequência, você entra numa frequência que nós chamamos de frequência alfa. Essa é ótima para aprender. E geralmente ela não é utilizada na escola nem na faculdade, e não é por falta de vontade dos professores, é porque essa informação é muito guardada. Muito bem, e nós temos uma que está um pouco acima, que é a chamada frequência beta, é essa na qual nós estamos aqui agora. Nós estamos acordados, prestando atenção a tudo que acontece à nossa volta. Essa frequência para aprendizagem é muito ruim. Ela é muito ruim, nós aprendemos muito pouco com ela, mas é exatamente com ela que nós trabalhamos na maior parte das vezes. Muito bem, e tem a frequência mais alta, que é a frequência gama, geralmente acima de 40 Hz. Essa é para aquelas pessoas que fazem meditações profundas, os faquires, aqueles lutadores de Kung Fu que ficam uma hora ali sentados no chão meditando e tal. Essas pessoas, elas utilizam-se desse nível de frequência cerebral que geralmente não é utilizada por nós. Muito bem. Mas se nós operamos na frequência beta, que é com a qual nós menos aprendemos, como é que eu faço para aprender mais rapidamente? Esse é o objetivo do nosso trabalho. Se você tem um cérebro tão poderoso, como é que você pode utilizá-lo da melhor forma possível? Isso tem explicação. Uma das razões é você aprender a beber água. Ah, mas eu bebo água todos os dias. Água é um dos combustíveis mais utilizados pelo seu cérebro, sabia? O seu cérebro é tão pequenininho, 1,2 kg, 1,5 kg, e consome 20% da água do seu corpo. E consome uma parte substancial de glicose. Ou seja, dependendo da forma como você bebe água, ou muito ou pouco, você aprende mais ou aprende menos. Tem gente que pode não concordar, mas uma coisa é certa. O seu cérebro precisa consumir água. Se você não bebe água, a chance de aprender é muito menor. E essa informação eu tenho certeza que é muito preciosa para você e muito valiosa. Muito bem, eu vou explicar para vocês agora, obviamente, como eu fiz para memorizar a gramática da língua portuguesa. Sem esforço? Não. Seria mentiroso se eu dissesse que você não precisa implementar nenhum esforço. Tudo que vale a pena na vida tem um certo grau de esforço, tem um certo grau de entrega. Fácil? Não foi. Ah, é simples? Também não. Se fosse simples, não valeria a pena. As pessoas não valorizam as coisas que são muito simples de se fazer. Quando tem esforço, quando tem uma certa luta, a conquista, ela dá a você um certo prazer, ok? Então, o que eu tenho para oferecer sobre o meu trabalho com oratória, com leitura dinâmica, com aprendizagem acelerada, com memorização, com retórica, a arte de convencer, é algo muito impactante e muito poderoso. E eu conto com você na próxima aula, no próximo vídeo. Seja bem-vindo à Júlio Espéritos Escola Online. É um prazer tê-lo aqui conosco.